Sobre as tempestades eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Senhor Deus, muito obrigado por esse dia, obrigado pelas bênçãos recebidas, obrigado porque o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Nós te agradecemos muito. Te pedimos agora a tua companhia lá com o Marcone, que se submeteu a uma cirurgia hoje, que o Senhor esteja abençoando na sua plena recuperação. Cuide dos enfermos na nossa igreja. Esteja abençoando toda a nossa igreja, cuidando de cada um de nós. Esteja agora cuidando do pastor que vai nos trazer a mensagem. Que o Senhor esteja colocando nos lábios dele o que o Senhor quer que nós precisamos ouvir. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Eu convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus, Isaías, capítulo 9. Livro do profeta Isaías, capítulo 9. Vou ler um texto que todos conhecem bem, do verso 1 ao verso 7. Mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste, alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Com qual objetivo? Verso 7. Para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Oremos mais uma vez pedindo a luz da palavra do Senhor para o nosso entendimento e crescimento espiritual. Deus, nós comemoramos ainda anteontem mais um Natal e muitos de nós ainda estão nos retiros, nas viagens com as suas famílias, não voltaram ainda para Goiânia ou para a vida normal do dia a dia, pois ainda estão festejando com os seus este momento da história e este momento importante para nós cristãos. Pedimos que a palavra dessa noite seja consoladora. Pedimos que a palavra dessa noite nos relembre de muitas coisas. E pedimos que a palavra dessa noite seja alimento para as nossas almas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Voltando ao tema do Natal, eu estava olhando aqui, sempre quando eu vejo a transmissão do nosso culto, sou inscrito em vários canais de várias igrejas, e eu estava vendo aqui o que está sendo falado neste momento em outras igrejas irmãs. Lá na Igreja Central de Anápolis, o reverendo Samuel está falando sobre o significado cósmico do Natal. E aqui na Igreja União, do reverendo Saulo, ele já está pensando no Ano Novo, está falando sobre Ano Novo, novos pactos. Mas uma olhada rápida em vários canais de várias igrejas aqui, alguns ainda estão fazendo o culto de Natal hoje. E eu gostaria de trazer mais uma mensagem natalina, uma que os irmãos já ouviram muitas vezes, sobre Isaías capítulo 9, que é mais um dos textos proféticos a respeito da vinda e do nascimento de Jesus no Antigo Testamento. E aí a pergunta que nós precisamos fazer, e sempre fazer de novo e todo ano, especialmente naquelas casas onde temos crianças, e tem toda essa magia, essa mágica do Natal, da árvore de Natal, dos presentes serem colocados debaixo, e toda aquela expectativa. Em várias casas de vários irmãos ainda tem um pé de meia na porta, naquela velha história do Papai Noel. Então nós precisamos falar sobre o Natal como ele é, para que nós possamos educar nossas crianças não na ilusão do Papai Noel da Coca-Cola, mas na verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Sem deixar de festejar, sem deixar de brincar, sem deixar de presentear, mas nunca perdendo de vista o principal e aquele que deve estar no fundamento e na prioridade de todas as coisas. Então, qual é a ideia que nós temos do Natal, aquela que é vendida pela televisão, nas lojas do comércio, que falam do presépio e do Papai Noel, que oferecem presentes e festas e festões, que propalam a fraternidade entre os povos e as pessoas, que falam do espírito natalino, da magia do Natal, e aí falam também de elfos e Santa Claus e essas outras coisas todas. Mas e Jesus? Contudo, cada dia mais se afastam do Natal de Jesus. Este ano tem um canal da televisão, quem tem televisão por assinatura, tem um canal que está passando 70 filmes de Natal nesses últimos dias. Lá em casa nós acompanhamos alguns, especialmente as estreias que sempre acontecem à noite. E são vários títulos e vários temas e várias histórias. Nós assistimos mais de 20 dos 70 que vão passar. Nenhum falou de Jesus. Todos falaram do espírito do Natal, dos presentes do Natal, dos cartões de Natal, das viagens de Natal, dos hotéis do Natal, mas nenhum falou de Jesus. E muitos de nós passam horas e horas diante da televisão, assistindo filmes desses, para pior. Não se fala de Jesus, se ignora Jesus, se procura colocar alguma coisa por cima, escondendo, tampando, anuviando, para que as pessoas não conheçam aquele que veio ser o Salvador de todos nós. Isso nos leva a pensar sobre qual a importância do Natal de Jesus Cristo, segundo ele é narrado nas primeiras páginas dos evangelhos de Mateus e de Lucas, por exemplo, onde o que se lê não reflete aquela piedade cheia de dó pelo pobrezinho que nasceu em Belém, mas a certeza do cumprimento de uma promessa divina que já vinha por milênios atrás, desde lá de Adão e Eva, quando Deus prometeu que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Ler o Natal de Jesus nos evangelhos nos ensina sobre ter um encontro pessoal e histórico nessa época em que nós vivemos, não como uma criança simplesmente, mas com o Salvador. E é por isso que eu li no começo do culto, a palavra de Simeão, ele diz: despede em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos.
Todos os povos celebram o Natal, mas nem todos celebram Jesus. Reverendo Carlos Delpino, que tem morado na Europa já há alguns anos, e a Europa houve uma época que era considerada majoritariamente cristã. Hoje a Europa é considerada um continente pós-cristão, depois do cristianismo. E o reverendo Delpino disse que estava num shopping na Suíça, descendo na escada rolante, e então tinha aquela música de Natal, né? Geralmente noite feliz, né? Pobrezinho, aquela coisa toda. E aí duas mulheres idosas que estavam descendo na escada rolante, adiante deles, elas começaram a conversar uma com a outra assim: olha o tanto que os cristãos são intrometidos. Agora eles colocam até as músicas dele no nosso Natal. Olha como os cristãos são intrometidos, como se a comemoração do Natal não tivesse começado com a gente. E assim vai. Isaías capítulo 9 é um texto que profetiza o nascimento de Jesus, o seu ministério e como que Deus enxerga o seu filho que ele está enviando ao mundo. O contexto de Isaías 9 fala de uma região, que é a região da Galileia, onde Jesus viveu, Nazaré, que era marcada pela aflição e pelo esquecimento, embora alguns dos campos mais férteis do mundo estivessem ali no vale do Esdraelon, que faz divisa com a Galileia em si, mesmo tendo o mar da Galileia, era e sempre foi uma das regiões mais pobres do mundo. Então a opressão do Império Romano era muito mais forte ali, onde o imposto pesava mais. Era uma região esquecida pelo mundo, pessoas sem lugar na sociedade, na vida, uma situação social sem controle, correndo atrás de coisas sem valor e sem ter para onde ir. Poderíamos pensar que se o texto estivesse falando da situação de muitas favelas brasileiras, é o que seria a Galileia naquela época. Mas, na verdade, o texto está falando da terra de Zebulon e Naftali, que fazem ali divisa com o mar da Galileia e a região da Galileia, a chamada Galileia dos gentios, onde haviam judeus, mas muitos dos moradores eram pessoas não judaicas. E foi o lugar onde Deus escolheu para que o seu filho crescesse e vivesse até começar o seu ministério, e onde a maior parte do seu ministério aconteceu. Dos 3 anos e meio que Jesus esteve no seu ministério, quase 2 anos foi realizado inteiramente na Galileia, com algumas idas a Jerusalém para alguma festa importante ou para alguma visita que ele havia preparado. Então, esse texto ele mostra para nós que quando estamos aflitos, não sabemos direito o que fazer e aceitamos qualquer coisa, colocando-nos à mercê de qualquer um. Muita pobreza, marginalização, desespero, insegurança, vida sem razão, são algumas das características da região onde Deus escolheu para que o nosso Salvador vivesse. Jesus não viveu num palácio isolado, dentro de uma bolha do que acontece lá fora. Deus o colocou num dos lugares onde as necessidades eram as maiores. Exatamente para que ele crescesse sabendo e conhecendo o que o pecado pode fazer com a sociedade e com as pessoas. O contexto histórico do capítulo 9 de Isaías é o mesmo retratado no capítulo 7, que fala da virgem que conceberá um filho, Isaías 7,14. A Síria e Israel oprimem a Judá, tentando anexá-la às suas conquistas. Essa é a época de Isaías. O rei Acás prefere confiar no socorro da Síria do que no socorro de Deus. Deus envia Isaías para dizer a Acás que a Síria destruirá tanto a Síria como Israel. Isso vai acontecer em 722 a.C. Mas que eles não receberão o socorro esperado. A invasão à Síria trará opressão, sofrimento dobrado, deixando o povo de Deus numa triste condição de subjugação político, militar e social
pior do que a subjugação que foi na época do Império Romano. Os assírios eram conhecidos pela sua maldade com os prisioneiros. A primeira vez que eu li a palavra empalar, eu não sabia o que significava. E sugiro que você olhe no dicionário para eu não ter que explicar aqui, porque é muito feio. E era uma morte horrível. E os assírios eram campeões em empalar pessoas. Isaías diz em 8:22 que Israel experimentará angústia, sombras de ansiedade, temível escuridão e trevas profundas, especialmente as terras do norte, onde a Galiléia estava. E ali foi invadido primeiro. Vocês se lembram que Senaqueribe chegou até os portões de Jerusalém e por uma ação milagrosa de Deus na época de Ezequias, ele não conseguiu entrar em Jerusalém. Deus enviou uma peste que dizimou parte do exército assírio e levantou uma nova invasão contra os assírios lá no norte, de modo que Senaqueribe teve que voltar correndo para acudir a outra fronteira. Mas Deus não esquecerá aquela região que é chamada de o caminho do mar. O caminho do mar da Galileia, do mar Mediterrâneo, as margens do rio Jordão. E será exatamente o lugar aonde a luz de Deus chegará primeiro, aonde a invasão assíria chegou primeiro e a opressão começou primeiro, foi o lugar onde Deus começou a realizar a sua salvação. Embora Deus possa castigar pessoas em determinados lugares, Ele não as abandona. E a Galileia, que era conhecida como a terra esquecida, não foi esquecida por Deus, porque Deus colocou Jesus ali, para começar todas as coisas. E eu gostaria de mostrar aos irmãos 3 afirmações do texto a respeito do nascimento de Jesus, 720 antes de Jesus nascer. Então, o que o texto nos ensina a respeito de Jesus e o Natal? Primeiro, versículo 1 a versículo 3, o texto nos ensina que Jesus nasceu para destruir a aflição. Ele vai transformar o desprezo e a obscuridade em glória e alegria. Aflição, obscuridade e desprezo, retratados aqui no versículo 2, são formas de mostrar o sofrimento que Israel experimentará sob a invasão assíria. Porém, quando o Messias se manifestar, essa realidade será transformada e sobre o seu reinado não haverá mais opressão definitivamente. Ele revelará a sua luz, porque o texto diz que ele será luz para os gentios. Isaías profetiza a revelação de uma grande luz, resplandecente, forte, que será vista por todos e virá sobre todos. O governo restaurou e ampliou o estádio olímpico ali perto de onde eu moro, na Avenida Tocantins. E colocou lá 4 torres com holofotes, que de vez em quando eles acendem tudo, para os jogos ou simplesmente para não deixar estragar. E quando aqueles holofotes são ligados, a minha sala não precisa nem ligar lâmpada nenhuma, porque ela fica claríssima, quase que durante o dia. Uma forte luz, que quando você passa na sala, você para e de onde vem essa luz? E aí você imediatamente olha na direção do estádio olímpico. Uma forte luz, que chama a atenção e que faz com que imediatamente você olhe para lá. E o que Deus quer é que a luz de Jesus não seja simplesmente uma luz forte para nós olharmos, mas uma luz forte para nos atrair à salvação que Ele veio trazer na pessoa do seu Filho. Ela é uma luz forte e ela é uma luz que vem de cima, ela vem de Deus. Para iluminar pessoas carentes, pessoas pobres, pessoas que sofrem com a opressão dos outros e sofrem também com seus pecados pessoais. E Deus veio trazer alegria e mudança nas suas vidas. Então o texto diz, do verso 1 ao verso 3, que Ele aumentará a alegria dessas pessoas. O resultado da salvação é alegria.
A salvação que Jesus nos oferece não traz tristeza. Ninguém se entristece por receber o perdão. Ninguém se entristece por receber oportunidade e recomeço. Pelo contrário, o sentimento que vem do perdão é gratidão, é alegria. É a consciência de saber que se pode recomeçar outra vez. O resultado da salvação é alegria, do mesmo tipo de alegria que o mundo experimentou quando a Primeira e a Segunda Guerra Mundiais terminaram. Aquela festa, aquele júbilo no mundo todo, ao mesmo tempo. Porque depois de 5 anos de guerra, veio a paz, finalmente. Observe aí no texto que Deus é quem dá a alegria. E é Ele quem faz a alegria aumentar. Nas Escrituras, depois de ler muitos textos e pesquisar, eu descobri que a alegria nunca é um alvo. Nós sempre falamos da felicidade como um alvo. Eu quero ser feliz, eu busco a felicidade. Você encontra pessoas no mundo aí falando, eu quero ser feliz, o meu alvo é a felicidade. Na Escritura, a felicidade, a alegria nunca é um objetivo, é sempre um resultado. E é sempre um resultado de algo que acontece entre nós e Deus. É Deus quem coloca alegria no nosso coração. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles, diz o Salmo 4. A alegria do Senhor é a vossa força, Neemias 8:10. Alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos no Senhor. É no Senhor que está a nossa alegria. E o fruto do Espírito é amor, alegria. O Espírito produz alegria no coração daquele em que ele vem habitar. A alegria na Bíblia nunca é um objetivo de vida, é sempre o resultado de uma consagração. Por isso, quando você se consagra a Deus e conhece a sua palavra, a alegria começa a brotar na sua alma, sem saber de onde e por quê. Deus é quem dá a alegria. A alegria é fruto do Espírito. Nos é dado de graça, graciosamente, gratuitamente pelo próprio Deus. Ela nunca é um alvo, é sempre uma consequência. E a revelação do Messias substituirá o desprezo, a tristeza e a dor por alegria, júbilo e felicidade. Observe que essa alegria tem 3 características no versículo 3. É uma alegria diante de Deus. Olha aí no texto, verso 3. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste, alegram-se diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. É uma alegria diante de Deus, por gratidão. É uma alegria como a que se experimenta numa boa colheita, quando há fartura. Quando você recebe o seu salário e vem um bônus. Quem fica triste quando isso acontece? Ninguém. É uma alegria como a que se experimenta na vitória em uma guerra, quando se reparte o lucro. Quando você venceu uma batalha e agora vai poder colher os frutos do seu sacrifício. Um diploma, um aprendizado, uma conquista, isso traz alegria. E a Bíblia diz que Deus dá essa alegria para nós. Isso tudo reflete o oposto que se vive durante a opressão da guerra ou da escassez de uma seca. O perdão da opressão pelos nossos pecados, alcançado por meio da morte de Cristo, tem um efeito semelhante. Não se trata aqui de negar ou amenizar os efeitos sociais do Evangelho, mas de enfatizar as prioridades espirituais da nossa redenção, que muitas vezes são esquecidas por causa dessa ênfase no social e no coletivo. Um povo redimido do pecado será também um povo redimido da opressão social, não automaticamente, mas pelo crescimento do compromisso com o pacto. Quanto mais nós, cristãos brasileiros, formos comprometidos com o pacto, mais influência saudável nós faremos no comportamento do nosso país. Quando
Richard Baxter era pastor na cidade de Rochester, Gloucester, na verdade. Uma cidade de 4.000 habitantes. E a igreja dele cresceu de tal forma que a igreja dele era 20% da sociedade. 20% de 4.000 é 800. Mas a presença do evangelho naquela igreja era tão firme, tão forte, tão luminosa, que os bares que haviam naquela cidade fecharam. A jogatina quase acabou. A prostituição foi a zero. Vá nas cidades aí que tem 4.000 habitantes e veja se aquele monte de igreja que tem lá faz isso. Nós carregamos a vergonha de morar numa cidade onde 40% da população é evangélica e a criminalidade continua sendo grande, e de vez em quando tem um irmão nosso aí empunhando uma arma e matando o próximo. Lembram do Ricardo Pareja? Foi preso dentro da igreja. Matava as pessoas e depois ia lá agradecer a Deus no culto. Lembram daqueles camaradas lá de Brasília agradecendo a propina numa reunião de oração? Não, o evangelho, quanto mais ele mudar a nós e as nossas igrejas, mais ele mudará a sociedade. Então as mudanças têm que acontecer aqui dentro, entre nós, no nosso meio, no nosso coração. O Novo Testamento enfatiza a prioridade do primeiro sobre o segundo, a mudança pessoal para que haja mudança social. Informando-nos, todavia, que o processo dessa mudança não acontecerá imediatamente, pois o trigo e também o joio vão crescer juntos. A nossa oração é para que nós sejamos trigo e não joio dentro da casa de Deus. Segundo o ensinamento do texto sobre o Natal de Jesus, é que Jesus nasceu para destruir o pecado, versículo 4 e versículo 5. Observe o que diz o texto. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste envolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Por quê? Porque um menino nos nasceu. É interessante que a linguagem de Isaías é uma linguagem voltada para a questão social, mas a aplicação ela é em Jesus. E o Novo Testamento diz que Jesus, ele não veio para libertar socialmente as pessoas, ele veio para salvar pessoas dos seus pecados, perdoando os seus pecados em primeiro lugar. E ao fazê-lo, ele transformaria suas vidas e as dos outros ao redor. Isaías apresenta 3 figuras da opressão aqui: o jugo, a vara e o cetro. Todos retirados da escravidão de Israel no Egito. O jugo é um peso que não se pode carregar. O jugo da servidão era o trabalho pesado diário, sem esperança de que terminasse um dia, porque era tocado a chicote sem salário. A vara que maltrata o corpo, a vara era uma vara atravessada sobre os ombros, com um peso em cada extremidade, fazendo pressionar fortemente a carne e os ossos da espádua. E o cetro opressor é um governo injusto. Este cetro era uma vara usada pelos condutores de escravos, empunhando uma vara ou um açoite com o qual forçavam a caminhada em nome do faraó e do rei. Esses 3 instrumentos de opressão serão quebrados pela manifestação do Messias, que ele ainda não revelou quem é. Sua vitória será semelhante à vitória de Gideão, que derrotou os midianitas com apenas 300 homens. Ele diz: essa vitória vai ser como no dia dos midianitas. E o dia dos midianitas é a vitória de Gideão. Poucos homens, mas em obediência a Deus, podem fazer muita coisa. Surpreendendo de tal forma os que fizeram os midianitas lutar uns contra os outros. Aquela vitória de Gideão afastou o perigo causado pelos midianitas definitivamente. Os midianitas nunca mais oprimiram Israel depois de Gideão. Assim também será a vitória do Messias, que retirará
definitivamente todos os tipos de jugo das costas do seu povo. A morte de Cristo na cruz destronou o pecado, pagou a nossa dívida com Deus, libertou-nos da opressão do pecado sobre nós. Na justificação fomos livres da condenação do pecado, na santificação somos livres do poder do pecado e na glorificação seremos livres da presença do pecado definitivamente. E aí, como dizem as pessoas, baubau, injustiça e opressão definitivamente. Em terceiro e último lugar, Jesus nasceu para revelar-nos o caráter de Deus, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está, observe que ele não diz estará, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que o seu governo seja aumentado cada vez mais. Observe, antes de tudo, o mais, que essa criança não nascerá apenas para ser adorado, mas principalmente para o benefício do povo. Ele nascerá para servir, para libertar o povo, para salvar o povo. Ele nasceu tanto para nós, como ele nasceu por nós. Ele nasceu para que o que ele viesse fazer seria a nosso favor. E ele nasceu por nossa causa, para que ficasse claro que Deus não nos abandona nos nossos pecados, mas Ele cumpre as promessas que faz. Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Quem é esse Salvador e Libertador então? Ele é o menino que nasceu da Virgem, capítulo 7, verso 14, aquele que governará sentado no trono de Davi, Jesus Cristo. Governo aqui é uma palavra que aponta para o governo total, pleno, no qual o regente tem todo o poder, mas que também assume toda a responsabilidade. Todos os nomes que ele recebe são nomes divinos, aplicados a Deus. E aqui vem mais uma prova do Antigo Testamento de que o Messias não vai ser apenas um homem santo, mas vai ser Deus encarnado. A importância de Isaías 9 para a nossa fé em Jesus é exatamente que, ao nomear o Messias, ele dá nomes divinos para ele, e não nomes comuns, humanos. Aquele que vem nos salvar, aquele que é homem, plenamente homem, também é plenamente Deus. E então, quais são os nomes que ele recebe? Ele é maravilhoso conselheiro. Maravilhoso não no sentido mágico, mas no sentido de aquilo que surpreende. Frente ao belo, ao extraordinário, ao milagroso, Deus é belo na sua santidade, e a palavra de Deus diz que nós adoramos a Deus na beleza da sua santidade. A santidade de Deus é o maior atrativo para a nossa adoração. De forma maravilhosa, Jesus é aquele que caminha ao nosso lado e nos aconselha, Salmo 16, verso 8. Enquanto Ele nos pastoreia e governa. Ele é o bom pastor, mas o bom pastor é também o Senhor. Ele é o Deus forte, a força de seu poder vem da sua divindade. Na sua divindade Ele é forte. Todavia, a força de Deus não está simplesmente no seu poder milagroso que opera prodígios. A Bíblia deixa claro que a maior manifestação do poder de Deus não está nos seus prodígios sobrenaturais, mas na cruz, que foi uma morte muito comum e muito humana. Algo que os homens inventaram. Loucura para uns, escândalo para outros. Mas Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 1 que é a sabedoria de Deus manifesta diante dos nossos olhos. Quem não tiver coragem de olhar para aquele que está nu, pendurado na cruz, não poderá jamais conhecer o leão da tribo de Judá. Hebreus capítulo 12 diz que esse menino que nasceu em Belém foi o mesmo que foi pendurado nu numa cruz diante dos olhos de mulheres, de homens e de crianças.
E Hebreus 12 diz que ele não teve vergonha de fazer isso, de estar nu, humilhado, oprimido, esbofeteado, espancado, porque ele sabia que ele precisava fazer tudo isso por mim, por você, por nós. Então o poder de Deus não é visto simplesmente no milagroso, como as igrejas estão encantadas ultimamente e não sabem cantar e pregar outra coisa. O poder de Deus foi mostrado exatamente na sua humilhação, aceitando a morte da cruz e com ela perdoando os nossos pecados. Escândalo, loucura, sabedoria de Deus. É interessante você ler a primeira oração de Paulo em Efésios, capítulo 1. Os irmãos que vêm na reunião de oração na segunda-feira têm podido trabalhar um versículo de cada vez nesses textos interessantes, e você perde porque você não vem, fica em casa fazendo não sei o quê. Mas semana passada, há 2 semanas atrás, eu mostrei 4 palavras para poder em Efésios 1:19. A Bíblia diz que Deus exerceu o seu poder ressuscitando Jesus Cristo dentre os mortos, pela força, pela operosidade do seu poder. E ali no texto de Efésios 1:19 tem 4 palavras para poder: dinamis, energeia, iskos e kratos. 4 palavras que mostram como Deus nos governa. Deus opera milagres, Ele é dinamite. E Ele operou esse milagre em Jesus, ressuscitando dentre os mortos, usando energia. Energia é a capacidade de Deus realizar o que Ele determinou fazer. E Ele faz isso com força. A palavra iskos quer dizer força física, a capacidade que Deus tem de fazer os outros fisicamente se dobrarem, como Ele fez com Faraó, humilhando o exército de Faraó ao tentar atravessar o Mar Vermelho que Ele abriu. E por fim, Kratos, o poder de governar. Esse Deus é forte dessa maneira, operando milagres, fazendo o que os homens não conseguem fazer, fazendo com a eficiência que os homens não conseguem fazer, fazendo com a força que o mais poderoso exército e a pior das bombas não consegue realizar, e dominando com a sabedoria que nenhum governo consegue dominar. Esse é o Deus forte, esse é Jesus. E Ele é o Pai da eternidade. A sua existência é contínua. Não sabemos onde ela começa, não sabemos onde ela termina. Qualquer noção temporal e atemporal procede de Deus. Ele é eterno. E Ele é eternamente Pai. No mais perfeito sentido da palavra. E por último, Ele é o príncipe da paz. Não a paz do mundo, lembra de João 16:33? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como a dá o mundo. A paz do mundo é a paz da ONU, negociada, mantida com canhões e bombas e ameaças. Mas a paz de Cristo é a que liberta de tudo isso. Porque acima de tudo é paz com Deus, é paz consigo mesmo. Quando você está em paz com Deus pelo perdão dos pecados, então você entra em paz consigo mesmo e pode construir a paz com o próximo. Porque o Espírito é o árbitro, Jesus é o mediador. A paz do mundo, de João capítulo 14, 27, mas a paz que procede de Deus, e principalmente a paz como fruto do perdão dos pecados e fruto do Espírito, porque o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Você quer paz? Peça para que o Espírito Santo te encha e frutifique o seu fruto no seu coração. O verso 7 é a conclusão do texto. A finalidade do nascimento de Jesus
a objetiva para Deus aumentar, estabelecer e firmar o seu governo com juízo e justiça. A nossa salvação é, acima de tudo, a manifestação da glória de Deus e do seu reino eterno entre nós. Deus diz que Ele vem para fazer vir paz sem fim, não um armistício, palavra difícil de sair na língua aqui. Não uma trégua, mas uma paz sem fim. É o que nós aguardamos. Ele nos dará a paz perpétua. Deixar evidente que as suas promessas se cumprirão. Então, deixa eu fazer aqui algumas aplicações, pensando no Natal. Primeiro, vivamos uma vida cristã mais consagrada e séria, porque Deus sempre nos levou a sério. Enxergando com clareza o que Deus está fazendo no mundo, a fim de participarmos e cooperarmos com a sua obra redentora, nas missões transculturais, nas missões locais, no discipulado entre nós. Nós estamos vivendo uma época em que é vergonhoso o pouquíssimo e o quanto é superficial o nosso conhecimento das Escrituras. Leve uma vida mais consagrada, mais séria. Segundo, coloque foco nas suas comemorações natalinas. Não é colocar em foco as suas comemorações natalinas, mas coloque foco nelas. Há pouco tempo atrás eu respondi uma pergunta num programa de internet chamado Perguntar Não Ofende. E aí me perguntaram: pastor, a gente pode usar a árvore de Natal? Tem um aqui, né? Então já respondeu a pergunta. Mas por que usar a árvore de Natal? Usar a árvore de Natal só porque todo mundo usa? Colocar Papai Noelzinho aqui e ali para encantar as crianças? Ou eu posso enfeitar a minha árvore de Natal de tal forma que eu venha atrair as minhas crianças para o culto doméstico? A primeira igreja tem um programa chamado Raiz de Jessé. Eu participei desse programa lá no período que eu fui pastor lá. Um dos pastores programou 24 devocionais para o Natal, começando no dia 1º até o dia 24. E nós então criamos lá enfeites natalinos baseados nessas devocionais, de tal modo que no dia 1º de dezembro fazia a primeira devocional e uma criança vinha e colocava o enfeite na árvore, até a noite de Natal. A gente usou a árvore, mas para servir intencionalmente ao Evangelho. Agora, muitos de nós, quando falam: pastor, nós somos muito retrógrados, não sei o que tem, não sei o que lá mais, querem fazer simplesmente porque o mundo faz, e não para agradar a Deus. A própria comemoração do Natal foi uma adaptação cristã de uma festa pagã. E é por isso que o Natal é 25 de dezembro e não em 15 de março ou 15 de abril, que seriam as melhores datas para se comemorar o aniversário de Jesus. Mas é em 25 de dezembro porque havia uma festa pagã forte naquele dia e os cristãos então a substituíram pelo Natal. Eles não assimilaram, eles a modificaram. É claro que tem um monte de concessão nisso e não vale a pena discutir isso aqui nessa noite. Mas, por causa do que eles fizeram, todos os anos atraímos a atenção para o Natal de Jesus. Agora que a nova paganização da sociedade está fazendo tudo voltar para trás. E nós estamos perdendo terreno. Porque temos sido uma geração de cristãos fracos, com testemunho fraco, com a presença na sociedade que mais imita a sociedade do que é sal e luz no seu meio. E por último, alegremos-nos debaixo dessa forte luz. O Natal, de fato, é um Natal de luz. Pisca-pisca, luz aqui, luz ali, esse enfeitar a cidade é apenas uma imitação do que Jesus é e foi
e continua sendo a luz do mundo. Eu participei de um Natal Luz lá em Gramado, quando tiramos férias ano passado. Muita luz, bacana de se ver, mas nada de Jesus, nada. Agora nós temos o Natal Luz, não a luz das árvores, das fachadas, mas a luz que está em nós, Jesus. Ainda dá tempo de continuar comemorando o Natal, alguns vão comemorar até dia 31. Faça isso, não deixe de comemorar, mas coloque foco e alegre-se em Jesus com a sua família. Vamos orar?